O filme inicia-se com uma cena em que os soldados estão transportando ouro, quando são surpreendidos por um cowboy desdentado que os interrompe. O cowboy exige que eles entreguem todo o ouro, mas os soldados ficam perplexos, sem entender a razão desse pedido. A narrativa então avança para o ano de 1994, onde uma reunião crucial está ocorrendo. Durante essa reunião, autoridades discutem sobre um professor que conseguiu desenvolver uma máquina do tempo. O ministro alerta que a viagem no tempo não é mais apenas ficção, mas uma realidade que deve ser levada a sério. Ele explica que a tecnologia permite apenas viagens ao passado, não ao futuro, pois este ainda não existe. A preocupação é que criminosos possam voltar no tempo e retornar com armas poderosas, o que poderia causar enormes desastres. Por esse motivo, o governo, através do Departamento de Justiça, está solicitando mais verbas para criar uma força policial especial destinada a combater o uso ilegal da viagem no tempo. Enquanto isso, em um shopping, um ladrão tenta roubar a bolsa de uma senhora idosa, mas é rapidamente impedido por Max Walker, um policial que estava por perto. Walker recupera a bolsa e a devolve à senhora. Ele estava no shopping para encontrar sua esposa, Melissa. Mais tarde, naquela mesma noite, o telefone do quarto de Walker toca inesperadamente. A pessoa na linha informa que ele precisa se apresentar ao trabalho com urgência. Melissa, preocupada, pede para que ele não vá, já que lá fora está uma noite de tempestade, com muita chuva e vento forte. Ela também menciona que tem algo importante para discutir com ele, mas Walker decide adiar a conversa, optando por atender a chamada de emergência. Como policial, ele acredita que suas responsabilidades profissionais devem vir antes de suas questões pessoais. Quando Walker sai de casa, é surpreendido por uma emboscada e acaba sendo nocauteado do lado de fora. Ainda atordoado, ele vê Melissa gritando enquanto é atacada por alguns capangas. Um deles dispara contra Walker, mas por sorte ele estava usando um colete à prova de balas, o que salvou sua vida. No entanto, Walker fica devastado ao testemunhar impotente a morte de Melissa, que acontece em meio a uma explosão que destrói toda a casa. 10 anos depois, ou seja, em 2004, a história avança e vemos um viajante do tempo em 1929. Um corretor de ações chamado W utiliza um jornal de 2004 para adquirir ações que existiam naquela época, garantindo seu enriquecimento no futuro. Enquanto a W relaxa ouvindo música, Walker, agora com o cabelo mais comprido e trabalhando como policial do tempo, viaja de volta para 1929 e confisca todos os objetos do futuro que a W havia levado consigo. Confrontando o ex-colega, Walker pergunta quem o enviou para aquela época, buscando respostas sobre o uso ilegal da viagem no tempo. A W, que estava em operação, revela a Walker que recebeu ordens de um poderoso senador chamado McComb, mas se recusa a testemunhar no tribunal, alegando que sua família está em perigo. Enquanto fala sobre essas ameaças, 2 capangas aparecem e uma luta se inicia entre eles e Walker. Após uma intensa batalha, Walker consegue derrotar um dos capangas, mas a W, em um momento de desespero, decide pular do prédio em vez de retornar ao futuro. Walker, no entanto, age rapidamente e consegue agarrá-lo, e ambos voltam para 2004 durante o julgamento. Atwood continua a se recusar a revelar quem o havia enviado. Sendo um ex-policial, a juíza decide que a punição de Atwood será a morte, condenando-o a ser jogado do mesmo prédio de onde tentou saltar. Enquanto isso, o senador Mack dirige pela cidade, visivelmente irritado. Ele está frustrado porque Max Walker havia arruinado um plano ambicioso que envolvia Chud, que trabalhava para ele. Para Mack, esse revés era mais do que uma simples irritação. Representava uma grave ameaça aos seus sonhos de se tornar presidente. Com uma expressão séria, Mack refletiu por um momento e decidiu que Walker precisava ser eliminado antes que causasse mais problemas. Com uma voz fria e firme, ele ordenou a seus homens que se livrassem de Walker o mais rápido possível, sem deixar qualquer pista que pudesse levá-los até ele. No dia seguinte, enquanto Walker dormia, os homens de Mack invadiram sua casa. No entanto, Walker estava preparado e rapidamente neutralizou os ataques com armas de choque, levando a uma intensa luta com facas. Logo depois, uma policial chamada Sarah chegou à casa de Walker e descobriu-se que Sarah era sua nova parceira, substituindo Atwood, que havia morrido no escritório. Walker informou a Sarah que o senador Mack havia enviado Atwood de volta no tempo para conseguir dinheiro para sua campanha. Ele também mencionou o ataque que sofreu naquela manhã por parte dos capangas de Mack.
Em meio à conversa, Walker expressou sua frustração com o fato de ter recebido uma nova parceira sem qualquer aviso prévio. No entanto, seu chefe explicou que, sem provas concretas e testemunhas, não era possível prender Mac, especialmente por ele ser um influente membro do conselho e estar concorrendo à presidência. O chefe aconselhou Walker a focar em seu trabalho, manter-se alerta e tentar estabelecer uma boa parceria com sua nova colega. Mais tarde, a polícia do tempo detectou uma viagem no tempo ilegal. Algum tempo depois, Walker e Sarah se preparam para a missão. Sarah pergunta por que os técnicos pareciam tão assustados e nervosos enquanto entravam na cápsula do tempo. Walker explicou que viajar no tempo não era tão simples quanto parecia. Se o veículo não alcançasse a velocidade correta, poderia colidir com a barreira temporal, o que explica a preocupação dos técnicos. Felizmente, a viagem transcorreu sem problemas e eles chegaram a 1994. Assim que desembarcaram, rapidamente se dirigiram ao local onde o viajante do tempo ilegal havia aterrissado. A oficina acaba sendo propriedade do senador Mac. Dentro dela, o jovem Mac está em conversa com seu mecânico, quando de repente o Mac mais velho, vindo do futuro, aparece acompanhado de seu assassino. O jovem Mac fica perplexo ao ver alguém que é exatamente igual a ele e tenta tocar o Mac mais velho, mas este o avisa sobre as regras da viagem no tempo. É fundamental manter a distância, não tocar e evitar o contato com sua outra versão, pois isso pode ser extremamente perigoso. Nesse instante, o mecânico, igualmente confuso, observa as duas versões do seu chefe tentar se intrometer na conversa. No entanto, o Mac mais velho, com uma atitude arrogante, não hesita em atirar no mecânico, sem mostrar qualquer compaixão. Pouco depois, Walker e Sarah chegam à oficina para invadi-la. Walker questiona Mac sobre o que ele está fazendo ali em vez de estar em campanha. Em vez de se mostrar nervoso, o Mac mais velho começa a fazer um discurso explicando que precisa de uma quantia exorbitante de dinheiro para sua campanha presidencial. Ele acredita que os pais precisam de um líder rico que não precise se submeter a ninguém. No entanto, Sarah, em seu primeiro dia de trabalho, repentinamente aponta uma arma para Walker, revelando que também está trabalhando para Mac. Walker é então capturado pelos homens de Mac que vieram do futuro. Quando estão prestes a atirar nele, Walker consegue reagir, arremessando um dos atacantes contra um cano de gás, iniciando uma briga intensa. Walker até desferiu um soco no jovem Mac, fazendo sua bochecha sangrar. Depois de derrotar todos os atacantes, o Mac mais velho começa a explicar como criar um chip de computador com um programa especial que planeja usar em uma máquina do tempo para se tornar rico e poderoso, evitando assim a necessidade de pegar dinheiro emprestado de bancos. Quando o Mac mais velho está prestes a retornar ao futuro, Sarah, desejando acompanhá-lo, é baleada, pois ele a considera um fardo. Assim, Walker volta ao futuro e informa que o senador Mac, que estava concorrendo à presidência, matou duas pessoas no passado, incluindo sua colega Sarah. Acontece que o jovem Mac havia seguido as ordens do Mac mais velho e agora todo o equipamento da máquina do tempo pertencia à empresa de Mac. Como resultado, o futuro foi alterado de acordo com os planos de Mac. Isso levou à decisão de fechar a agência responsável por proteger o tempo contra criminosos, pois estava sendo vista como um desperdício de recursos. Então, o chefe de Walker esclareceu que, para prender Mac, era necessário reunir provas concretas, como uma arma, além de contar com duas testemunhas, especialmente porque Mac era um candidato à presidência. Determinado a encontrar Sarah na esperança de que ela ainda estivesse viva após ser baleada, Walker decidiu voltar no tempo. Contudo, antes de partir, ele precisou nocauteá-los, os guardas de plantão. Assim que Walker saiu da cápsula do tempo, dois guardas apareceram e atiraram em seu chefe. Os guardas se aproximaram demais do motor da cápsula, resultando em ferimentos para ambos. De volta ao passado, Walker começa a buscar por Sarah e, ao encontrá-la deitada, ela ficou aliviada ao vê-lo. Walker explicou que precisa que ela testemunhe contra Mac, mas Sarah o advertiu que Mac e seus homens poderiam rastreá-la através da amostra de sangue que estava armazenada no laboratório. Decidido a resolver a situação, Walker foi ao laboratório e encontrou uma amostra de sangue de Sarah. Durante sua busca, ele também descobriu acidentalmente uma amostra de sangue de sua esposa, Melissa, e ficou chocado ao perceber que ela estava grávida. Essa, sem dúvida, era uma importante notícia que Melissa desejava compartilhar com ele antes de sua morte. Logo em seguida, Walker retornou ao quarto de Sarah e, para sua surpresa, a encontrou morta, com uma seringa cheia de veneno ao seu lado. Uma enfermeira, chocada com a cena, assumiu que Walker era o responsável e começou a gritar por segurança.
Temendo ser capturado, ele decidiu pular pela janela para escapar. Mais tarde, no mesmo dia em que Melissa foi assassinada, Walker se encontrou com ela no shopping. Melissa ficou espantada ao notar como Walker havia mudado, mesmo após apenas algum tempo sem se ver. Para não perder tempo, ele rapidamente explicou que era um policial vindo do ano de 2004 e pediu que ela falasse sobre sua gravidez imediatamente, preocupado com a possibilidade de algo ruim acontecer. Quando Melissa perguntou sobre sua vida no futuro, Walker respondeu de forma enigmática que ela entenderia mais tarde. Conforme a noite se aproximava, Melissa implorou a Walker para não ir trabalhar, pois estava grávida e com medo de ficar sozinha em casa. De repente, um capanga enviado por Mac invadiu a residência, mas Walker, preparado para qualquer situação, conseguiu detê-lo, mas infelizmente os capangas estavam à espreita, e um deles apontou uma arma para eles quando as luzes se apagaram de repente. Walker lutou contra dois dos capangas, mas foi forçado a recuar ao ver mais deles surgindo. Enquanto isso, ele guiou sua esposa grávida para fora de casa durante uma tempestade, tentando mantê-la a salvo. Melissa precisou rastejar pelos telhados quando um criminoso apareceu pela janela. Walker a seguiu rapidamente, mas o criminoso voltou, iniciando uma luta. Felizmente, Melissa encontrou uma arma e conseguiu atirar no criminoso, salvando a si mesma e a Walker. Ela saiu em busca de ajuda enquanto Walker voltava para dentro da casa. Infelizmente, outro capanga o atacou, mas Walker, demonstrando sua força, derrubou o oponente com um chute poderoso. Nesse instante, o senador Mac chegou, apontando uma arma para Melissa, que havia sido capturada pela versão futura de Mac. Confuso, Walker foi atacado por outro capanga, que o derrotou. No entanto, quando o Walker mais velho estava prestes a ser executado, o Walker mais jovem chegou a tempo e neutralizou o capanga, quebrando seu pescoço. O Walker mais velho então correu para salvar Melissa, pois o tempo estava se esgotando. Mas, de repente, o Mac mais jovem, com o rosto enfaixado, apareceu. O Mac mais velho ficou furioso e questionou por que sua versão mais jovem estava ali, já que ele deveria estar em uma reunião. O Mac mais jovem respondeu que havia recebido uma ligação de seu eu do futuro pedindo para que ele viesse. Durante a conversa entre os dois Macs de épocas diferentes, Walker revela que foi ele quem ligou e instruiu o Mac mais jovem a vir. Então, fazendo um sinal discreto, Melissa localiza a bolsa do Mac mais velho e atira nele no ombro. Em seguida, Walker empurra o Mac mais jovem em direção ao Mac mais velho, fazendo com que eles se fundam em uma pilha de sangue e desapareçam. Essa cena ilustra por que duas versões da mesma pessoa não podem coexistir no mesmo espaço. De volta ao futuro, Walker fica contente ao ver que seu chefe está vivo e bem, e aliviado ao descobrir que Sarah não morreu. Ao retornar para casa, ele é calorosamente recebido por Melissa e seu filho, e assim chegamos ao desfecho da história.